Olá, queridos amigos do YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente. É uma dica diferente, porém muito útil para você que é empresário ou que ainda não é, mas pretende vir a ser, que tenha esse desejo no seu coração. Eu tenho visto muitos empreendedores aí parando no meio do caminho, ou muitas das vezes nem iniciando a caminhada, em função do medo. Tá? O medo de não dar certo, o medo de perder dinheiro, o medo de iniciar um novo projeto e algo sair errado, o medo de ter uma ação na Justiça do Trabalho. E isso tudo é muito normal, tá? Isso tudo é muito normal. É normal que você tenha esse tipo de medo, né? É de se esperar que você tenha esse tipo de medo, né? Porque são coisas que realmente podem acontecer, né? Se algo na sua gestão, se algo na sua preparação não estiver pronto, não estiver concluído. Então vamos entender, no primeiro momento, o que é o medo, por que ele existe e para que ele serve. O medo, na verdade, é algo que vai acontecer dentro de mim, dentro de você, é interno, tá? O medo ele não vem de fora para dentro, o medo ele é algo interno nosso, somos nós que sentimos medo. E a principal finalidade do medo é me manter vivo. Vamos entender isso. Esse sentimento de medo, ele faz com que eu me mantenha vivo, tá? Então o meu medo de pular sem paraquedas de um avião, por exemplo, é porque eu sei que caso eu faça isso, eu irei morrer, né? Eu vou pular de um paraquedas, de um avião sem paraquedas, eu vou morrer, né? Certamente. Então é um medo que nos protege. O medo ele tem essa tendência de nos proteger. Essa é a maior função do medo. Só que ele não é racional, então ele não consegue discernir sobre o que realmente pode me fazer mal e outras coisas, por exemplo, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público, né? A pessoa não quer falar diante de outras pessoas, de centenas de pessoas, dezenas de pessoas. Esse também é um tipo de medo. Agora, o que pior pode acontecer numa situação como essas, né? Falar em público. Medo, talvez, de rejeição. Talvez seja um medo de rejeição. Talvez por isso as pessoas evitem falar em público. Elas têm medo de que a mensagem que elas vão passar seja uma mensagem que não venha a trazer a aceitação do público. Aí, por ter esse medo de uma rejeição coletiva, as pessoas preferem não passar em público, não falar em público, né? Outras pessoas têm medo de dirigir, né? E talvez o medo de dirigir esteja associado ao medo de vir a causar um acidente, um prejuízo material, ter um prejuízo material ou ainda machucar outras pessoas, tirar a vida de outras pessoas. E é muito normal isso, tá? Tudo isso é muito normal. Desde que você entenda, no caso aqui, por exemplo, dirigir, desde que você entenda que você precisa se preparar antes. Você precisa estar habilitado a dirigir, você precisa ter o mínimo de experiência de direção prática. E quando você tem isso, não justifica o medo, você está pronto, você está capacitado a fazer. No exemplo anterior, a gente falava ali sobre falar em público. A pessoa tem medo de falar em público pela rejeição, o que pode acontecer. Quando eu iniciei esse canal, por exemplo, eu iniciei esse canal com muito medo. E eu vou até compartilhar isso com vocês aqui. O meu escritório já existia há muitos anos. Não era uma coisa nova que eu estava começando. Então o escritório já existia há muitos anos
e com bons resultados. Nós já tínhamos ali uma carteira de clientes, nós já tínhamos ali um bom faturamento. E eu confesso para vocês que eu tinha medo do que os meus clientes iriam pensar sobre isso. Se eles iriam apoiar isso, se eles iriam rejeitar isso. E a minha maior preocupação, toda vez que eu abro a câmera para fazer uma gravação de um vídeo, é qual a informação que eu vou passar. Para que eu não fique falando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas que eu passe apenas uma informação legal dentro da lei. O que a lei permite ou não fazer. E aí, quando eu entendi que a gravação dos vídeos eu estaria passando informações de conteúdos, de legislações, ou seja, que não reflete a minha opinião, isso me destravou, isso me desbloqueou. Porque ainda que alguém não gostasse daquele conteúdo, ou não concordasse, ou não lhe fosse amigável, eu poderia estar terceirizando a responsabilidade disso, passando, olha, é só legislação. Eu compatuo do mesmo sentimento que você, é só legislação. Então, Alessandro, qual seria a cura do medo? Na minha experiência pessoal, a cura do medo ela está muito ligada a ações. Ações, tomada de decisões, movimento, tá? A pessoa que tem medo, por exemplo, de pular de parapente do alto de uma montanha, ela só vai vencer esse medo quando ela começar a praticar essa atividade. Então, na primeira vez ela vai pular de parapente de forma assistida com o instrutor. Na segunda vez ela pula de parapente já com o instrutor, mas ela tendo os comandos do parapente. E eu não sei exatamente quantas vezes é necessário você pular com o instrutor para que você possa vir a decolar sozinho. Mas todo esse processo de ação, de tomada de decisão, de fazer a coisa, vai fazer com que você venha a perder o medo. Se o seu medo é o medo de dirigir e você já está habilitado, você já passou por todo o processo de treinamento, comece a dirigir. Procura uma rua tranquila e ali você começa a trocar as primeiras marchas, vai se ambientando com o veículo, você vence o medo. Nós já gravamos mais de 200 vídeos e estamos num projeto de 365 vídeos, um vídeo por dia. A cada vídeo que eu gravo, menos medo eu tenho de realizar a gravação. Na verdade, hoje já não existe medo, né? Eu até gosto muito de fazer. Então identifica aquilo que te causa medo, que te para, tá? E comece a fazer, tenha a ação de fazer, tá? O não fazer pode lhe trazer um medo muito maior, que é o medo de não dar certo, o medo de você não ter resultados. Então, não fazer certas coisas por medo, ou seja, não ter a ação necessária para fazer certas coisas pelo simples medo, pode colocar você num lugar muito ruim e pode fazer com que você venha a ter decepções ao longo da sua vida, arrependimentos, e o medo do arrependimento talvez seja o pior deles, tá? Que essa mensagem sirva como uma motivação para que você possa colocar em prática aquilo que hoje você tem medo de fazer, por rejeição, ou porque pode dar errado, ou porque eu vou perder dinheiro. Procura o meio mais seguro de fazer. Se precisar de um instrutor, se precisar de uma pessoa para te acompanhar nisso, procura uma pessoa para te acompanhar nisso, tá? Para que você possa minimizar o risco de algo vir a dar errado, né? E eu creio que tendo a ação necessária, você vence o medo e vai ser uma pessoa mais realizada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que vai ter algo diferente para poder conversar com as outras pessoas, tá bom? Essa é a dica de hoje, com muita alegria, né? Que nós comemoramos a marca de 300 inscritos, e isso só vem para poder confirmar que, apesar de todo aquele medo, né, no começo, onde eu fiz a primeira publicação e eu pensava assim, e se eu não tiver nenhum inscrito?
Desde o primeiro vídeo já existia um comprometimento de fazer 365. E o meu maior medo, né, era assim, e se eu não tiver nenhum inscrito? Imagina eu ter que publicar 365 dicas, colocando 365 vídeos, um por dia, e não ter nenhum inscrito. O que as pessoas vão pensar de mim? Esse era o meu maior medo, né? Então é com muita alegria que eu vejo aí o resultado desse projeto. A gente já está com mais de 300 inscritos no canal, né? E eu acredito que chegaremos a 3 mil, que chegaremos a 30 mil. Para isso, há uma caminhada, precisamos vencer outros medos, fazer mais investimento, mas eu confesso para vocês que eu estou feliz com esse resultado, tá bom? Ó, beijo no coração, que vocês tenham um dia maravilhoso, é o que eu desejo para vocês nesta manhã. Tchau, tchau.